Pessoal, chegamos aqui em mais um episódio do nosso Turismo Eu Acredito, nosso podcast por Orsini Júnior, e nós vamos falar de um dos principais atrativos turísticos do nosso Amazonas, o Museu da Amazônia, mais conhecido como MUSA, que eu tenho o prazer também de ser um dos conselheiros lá, viu, Richard? Para você que não sabia. Importante, né? Sim. Conhecido como um Museu Vivo, o MUSA está localizado no coração de Manaus e ocupa 1.000 hectares da Reserva Florestal Adolfo Duque. Ou seja, é um museu a céu aberto e que proporciona aos visitantes um pouco da imensidão da floresta amazônica, sem contar com a beleza natural de toda essa biodiversidade que a gente tem. É isso, Michel? É isso aí, Orsini. Quem vai falar sobre o MUSA é a Isabela Petri, né, que é representante do museu, um museu a céu aberto, inclusive que o Orsini está por dentro do assunto, por quê? Porque o Orsini, como ele mesmo disse, é conselheiro, né? A gente quer receber você seja bem-vindo aqui ao podcast Turismo Eu Acredito por Orsini Júnior. E aí deixa seu recado aí para quem está acompanhando aqui o nosso podcast. Bom, muito obrigada, Orsini e Richard, por me receberem, né, em nome do MUSA. Eu agradeço o convite. É sempre um prazer divulgar o trabalho que a gente realiza nesse museu, que é uma paixão para mim, realmente, me conquistou aqui na Amazônia e me ensinou e ensina todos os dias muitas coisas, tanto do lado científico, do lado cultural, artístico, que tem a Amazônia para oferecer. Então, compartilhar um pouco da minha visão, né, além da visão institucional do MUSA, também vai ser uma oportunidade para mim incrível. E é isso. Que bom. Isabelle, você já falou um pouquinho do MUSA, mas a gente tem sempre essa pergunta no ar. As pessoas, às vezes, elas não conhecem os atrativos turísticos da nossa cidade, né, do nosso estado. E eu queria te fazer uma pergunta específica. O que é o MUSA? Bom, vamos lá. O MUSA, eu acho que é, primeiro de tudo, um local de convivência, né? Isso é algo que eu digo porque eu conheci pessoas incríveis ali dentro do MUSA e tive acesso a conhecimentos também que refletem todo um modo de vida amazônico. Então a gente tem reunidas exposições que apresentam um pouco do modo de vida de povos indígenas da Amazônia. A gente tem também resultados científicos sobre a Amazônia de pesquisas realizadas aqui, né, que é algo que a gente está sempre tentando trazer para o público visitante. E, além disso, a gente é um local de turismo, né? Um atrativo turístico em Manaus. Então, a gente sempre está tendo contato com gente do mundo inteiro. Você tem a torre lá, né? Tem a torre, que é algo que o pessoal gosta muito de visitar, né? Eu diria que hoje é o que mais chama a atenção. A torre tem se tornado um dos principais atrativos turísticos da cidade. Exato. Não, a gente recebe muita gente mesmo. E eu acho incrível, porque eu já subi essa torre inúmeras vezes, assim, no tempo que eu trabalho no MUSA. Mas cada subida, ela é diferente porque a companhia que está comigo transforma a experiência de subir a torre. Então, cada pessoa vê a floresta de uma forma e vê coisas diferentes. Então, a minha visão, ela vai sendo cada vez, assim, transformada e realmente eu não enjoei ainda. E eu já subi algumas vezes, não sei se você já teve esse prazer lá. Subi uma vez. Mas assim, o que eu queria completar da Isabela é dizer o seguinte, que a floresta também é viva, né? Então, é um ser vivo que está ali em movimento. Então, você pode ir aí na Torre do MUSA inúmeras e centenas de vezes e nunca será a mesma coisa. É isso aí. Eu subi uma vez, inclusive estava doente, tinha tomado uma injeção, estava com febre, mas subi e foi uma experiência incrível. Foi no bumbum ou foi no braço? Eu não subi com a injeção ali no bumbum, naquela foi uma vezinha pra lá. cima. Olha aí, tá vendo? E o bacana da torre é que dá pra você ver parte da cidade e parte da floresta, né? Então você tem dois ângulos diferentes do que se pode ver. Mas além da torre, Isabela, eu queria que você falasse pra gente, você já falou um pouco das exposições também, que o MUSA concentra, mas também o que mais ele pode encontrar lá, né? Porque, como você mesmo disse, o MUSA ele é um dos cartões postais e um atrativo turístico aqui do Amazonas e daqui de Manaus. Então, mas o que mais a gente pode encontrar lá? Bom, eu diria que além então dessa pegada turística, né, que é o que chama a atenção de muita gente, a gente tem então os resultados de pesquisas. Então, o MUSA ele é um grande projeto de divulgação científica do nosso diretor, que é o professor
Enio Candotti. Um abraço para o Enio, nosso presidente do MUSA e italiano mais amazonense que eu já conheci ultimamente. Meu pai tinha um amigo que era italiano também, o Sérgio, e depois eu conheci o Enio. E esses italianos são muito amazônicos, né? O Enio é um cara muito amazônico e defensor, muitas vezes mais defensor do que quem mora aqui e mais incentivador de quem trabalha aqui. Então, sigam aí o exemplo do Enio. Enio, você é um baluarte aí dessa instituição e do nosso potencial turístico e científico no Amazonas. Com certeza, eu aprendo demais com ele, assim, realmente é uma oportunidade incrível estar tão próxima e trabalhando com ele, né? Porque ele tem uma visão, assim, do que poderia ser a vida em conjunto da floresta com os seres humanos. Então eu vejo o MUSA, eu até acho que uma vez comentei com ele quando eu entrei que o MUSA para mim representa assim uma utopia do que poderia ser a vida na Amazônia. Sim. Se a gente conseguir unir as pessoas de todas as formas que elas são com toda a riqueza cultural e biológica, né? Então o MUSA reúne, além das trilhas que a gente tem, que são quase 10 quilômetros de trilha, se eu não estou enganada. A principal é a Branca, né, que percorrendo ali... Vocês podem inclusive baixar o mapa do MUSA no site, que a gente incluiu recentemente. Olha, vamos lá, vamos colocar aí na tela o site. Qual é o site? É museudamazônia.org.br. museudamazônia.org.br, você consegue informações e baixa o mapa do MUSA. Isso, então o pessoal pode visitar o MUSA já tendo esse mapinha em mãos, escolhendo ali o que ele quer percorrer, né? Você pode fazer uma visita breve de meia hora e ver uma exposição, ou enfim, só subir a torre. Mas você pode passar o dia todo procurando as interações na floresta. Porque além, então, dos resultados ali em exposições como a Casa dos Aracnídeos, né, que é um local que ficam os animais vivos, a Casa das Borboletas e a Casa das Serpentes, que vai reinaugurar agora sexta-feira. Agora? Isso, essa sexta a gente reabre, depois de um período fechado para manutenção. A gente tem, então, resultados de pesquisas antropológicas e paleontológicas, né, em exposições que foram realizadas também pelo MUSA, em parceria com outras instituições ao redor do Brasil, né, e da Amazônia. E a gente tem, então, as interações ao vivo, porque o MUSA é um grande palco em que tudo acontece, basta você ter a capacidade de olhar. Então, eu sempre recomendo quando a pessoa vai, eu quero ver algum bicho na Amazônia, porque tem isso, né? É um turismo de observação. Eu falo, né? então você senta ali naquela trilha e passa meia hora. Você vai ver várias coisas Alguma coisa vai aparecer, né? Várias coisas. Vai ter uma abelha que vai vir e vai pegar barro. Uma vez a gente ficou sentado fazendo isso. E tem umas abelhinhas sem ferrão ali e elas começaram a vir todas pegar barro, coletar barro com as pernas para construir o ninho. Então isso são detalhes assim que encantam, que fazem a gente se apaixonar pela Amazônia e entender que toda floresta ela é conectada e um elemento depende do outro. É um bioma vivo, né? É um ser vivo que está todo tempo em transformação, em movimento, que tem seus leva e traz, né? Uma vez um animal leva alguma coisa, outro traz outra, e a floresta faz muito isso. Mas aí, Isabela, me conta um pouco de como é feita essa questão das parcerias e do mantenimento, da manutenção do MUSA. Como é que hoje o MUSA sobrevive? Certo. Porque a gente sabe que lá é um local de convivência, como você bem falou, mas que precisa ter um rendimento, porque precisa de conservação, precisa de limpeza, precisa de um monte de serviços agregados. Sim, exato. Bom, o MUSA é uma instituição privada, né, sem fins lucrativos. Então a gente cobra a entrada dos visitantes justamente para poder manter essa manutenção. A visita sem guia, né, que você baixa o mapinha e fica à vontade, é R$30 inteira, ou 15 para moradores de Manaus, manauaras e outras categorias também. Você que está nos assistindo, muita gente em Manaus reclama dos preços de hotéis de selva, de atrações, de visitas, e diz que é caro. E não é não. R$15 você já tem 50% de desconto para ver o Museu da Amazônia. Você que é estudante ou que é morador de Manaus. Então, em todos os locais, não só no Museu, viu, Isabela e Richard, mas em vários hotéis, em vários locais da cidade que tem como conceito o turismo, existe um preço para quem é de Manaus e quem é morador do Amazonas. Em alguns lugares, inclusive, você não paga nada. Não paga nada. No Teatro Amazonas você não paga nada. Então,
Não tem desculpa de você não ir ao Musa, não tem desculpa de você não levar seu filho ao Musa. E você que é estudante também de frequentar um local que tem acessibilidade que você pode fazer. Fora esse de R$30 sem guia e 15 na meia, quais são os outros preços? Os preços para visita guiada é R$50 a inteira e R$25 a meia. Aí você tem um guia. Aí você conta com uma pessoa da área das ciências biológicas, né, que é formada e que tende a ver essas interações com um olhar muito mais científico e atento. Então é uma contextualização, né, para quem não conhece ou já conhece a floresta. Vale muito a pena, porque você vai ter uma apresentação ali em meio das trilhas e exposições, te contando, né, todos os detalhes. Sua visita foi guiada ou foi... Minha visita foi a trabalho, assim. Não foi ainda guiada, então Não. faça uma visita guiada. Eu tenho andado em alguns lugares, não só no Musa, mas tive o prazer de viajar com minha esposa para alguns lugares, e a gente sentiu a diferença do que é uma visita guiada e uma visita sem o guia. A visita guiada, tivemos aí em vários lugares, mas a Igreja da Sagrada Família, nós fizemos a visita guiada. Eu juro para vocês, a gente se emociona com a história do local, com tudo que você vê, os detalhes que você passa e não vê, e o guia vai lá e te chama a atenção e você fica imaginando, e depois o contexto é tão forte que te emociona. Eu cheguei a lagrimar da guia lá contando. Então, no Musa também eu já fiz uma visita guiada, tive o prazer do Enio me presentear com isso antes de eu ser conselheiro, quando fui secretário de turismo pela Amazonas Tour, e fiquei impressionado com o olhar diferenciado de quem realmente te mostra a floresta de um jeito nunca visto. Você olha a floresta sem ver as suas nuances, e com a visita guiada você começa a enxergar o que está camuflado. Justamente. Eu não sou da área das biológicas, né? Eu sou da área da comunicação e das relações públicas e políticas. Jornalista. Eu gosto de gente, mas o Musa me ensinou a gostar da natureza e a ver essas riquezas de detalhes, né? Então hoje eu consigo entrar numa floresta e ver a abelha coletando barro, mas antes eu não conseguia. Inclusive, você chegou aqui há um ano, né, Isabela? Um pouco mais de um ano. Um pouco mais de um Isso. ano. E aí no Musa eu já completei um ano agora e eu queria saber qual foi o impacto que o Musa teve na tua vida, né? Qual foi a primeira percepção que você teve ao visitar o local? Bom, a primeira percepção que eu tive foi como faz pra trabalhar aqui. E eu até encontrei lá na torre. Você foi, então conta essa curiosidade. Você chegou pra visitar e já queria ficar pra trabalhar. Justamente. Eu tava lá na torre e aí encontrei o seu Walter, que é um dos colaboradores do Musa mais queridos, que é o Walter Careiros. E ele recebe as escolas, né? Então a gente também recebe escolas municipais, claro. Públicas de forma gratuita. E não é pago, né? Exato. Isso é um trabalho de conscientização, tanto ambiental como turística e científica. As escolas municipais e estaduais não pagam para visitar o Musa, que é o nosso Jardim Botânico. Só precisa entrar em contato com o Musa. Ou um e-mail de agendamento. agendamento@museudamazônia.org.br. Agendamento@ como é? Agendamento @museudamazônia.org.br. Você que é diretor de escola, você é gestor da educação, você que tem uma turma aí. Professores podem Musa colocar. também é educação, meu amigo. E das melhores. Essa é a maior missão. Porque você educa mostrando a realidade, né? Você educa com a sala de aula interativa, né? Com a realidade na mão. Turismo, educação, tudo no local só. Isabela, me conta aí um pouquinho de uma parte um pouco triste. A gente sabe que o Musa passa por certas dificuldades e a gente, como eu te fiz a pergunta antes da manutenção, essa coisa, como é que é essa arrecadação? Acho que a gente faltou abordar um pouquinho melhor isso. Como é que o Musa sobrevive hoje fora os ingressos? Então, além da bilheteria, de entradas, né, de visitação, a gente também tem alguns apoiadores, né, que nos financiam para realizar os projetos. Então, as exposições. Então, cada exposição ela foi submetida a um edital, um financiamento, que a gente passou por todos os trâmites burocráticos para conseguir o dinheiro e fazer a exposição. Então, isso nos ajuda a custear as despesas de manutenção, principalmente. Aí a gente tem uma administração, né, de forma feita coletivamente num conselho, que são figuras como o senhor Orsini, o senhor está no céu, como eu, como o Enio. Como o Enio, como outras instituições, a UFAM, o EA.
E aí também outras figuras assim que são convidadas a participar do conselho para deliberar as questões de financiamento e de dia a dia, de cotidiano também, né? Como segurança, como... enfim. Não sei se eu te respondi, se eu estou esquecendo de alguma coisa. Assim, para a gente mapear, fora os ingressos, que não cobrem a despesa toda do MUSA, a gente precisa de financiamento público e de financiamento privado. Então, um dos motivos que eu pedi para o Enio, tão bem representado está aqui, a Isabela representando o MUSA, é que você que acompanha a nossa luta, é a líder do turismo, saiba que o MUSA não se paga, né? Ele precisa de suplementação. Primeiro pelo fluxo turístico que ainda é baixo. Muita gente de Manaus não vai visitar e muitos turistas não sabem onde é. Lá atrás nós tínhamos um problema seríssimo, que eu fui um dos caras que lutou junto com ele, que era um ponto de final de linha de ônibus bem na porta do museu. Então o turismo às vezes aqui na nossa cidade, no nosso estado é tão desprezado que ficou um ônibus lá, um ponto de ônibus. Nada contra o ponto de ônibus, é só andar 50 metros para o lado. Foi o que foi feito agora. Recentemente eu fui até lá para conferir e realmente já afastaram o ponto de ônibus lá. Mas a gente precisa dessa suplementação. Por quê? Porque não se pode perder uma atração do porte do museu. Não se pode de forma alguma perder um trabalho desse. E instituições que já são mais sedimentadas, como o INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, ele já tem aquela suplementação orçamentária, já tem uma instabilidade. O MUSA passa por várias instabilidades, o governo do estado tem um repasse através da UEA, né? Mas precisa de mais suplementação. E os entes particulares, né? Principalmente construtoras, distribuidoras de petróleo, as pessoas que a gente sabe que fazem atividades que não são tão limpas, né? Que podem ter um termo de ajustamento de conduta ou pode ter alguma forma de compensação ambiental. Lembre-se do MUSA. O MUSA precisa. Você que quer fazer um trabalho ambiental, às vezes a gente quer plantar uma árvore, quer fazer uma horta urbana. Vamos lá, vamos ajudar o Jardim Botânico. Porque era essa a minha pergunta para você. O MUSA não sobrevive sem investimentos públicos e privados. Isso aí, né? Você falou a respeito contou essa situação do MUSA e ela também já tinha falado a respeito da manutenção do MUSA. Eu queria saber como é que funciona, Isabela, essa questão da segurança, né? Recentemente o MUSA passou por um problema, né? Algumas pessoas foram assaltadas durante um passeio pela trilha. Mas eu queria saber como é que está essa situação, ela foi resolvida, como é que o MUSA está lidando com esse tipo de situação agora, para garantir mesmo até a segurança dos visitantes. Sim. Bem, eu acompanhei bem de perto, né, as resoluções que foram tiradas desse acontecido, que a gente lamenta e, enfim, a gente acaba sendo sujeito porque é um ambiente ali que, infelizmente, a gente não conseguiu controlar a entrada de alguma pessoa mal intencionada, no caso. Hoje em dia, no momento que aconteceu o incidente, a gente já acionou o conselho, né, que é uma forma ali de pensar juntos o que fazer e acionar diferentes setores da sociedade, né, para a gente conseguir mobilizar para que garantisse melhor a segurança das pessoas que vão visitar e que querem ter um momento de prazer, né? E não apenas dos visitantes, mas o também desfrute, né, dos colaboradores, dos professores, dos cientistas. Você imagina, um local que tem criança, que tem tudo isso. E também tem um problema sério no MUSA, que eu não sei como é que o Enio está lidando lá por conta dessa pré-campanha e campanha que a gente está vivendo. Eu estou um pouco afastado das funções lá de conselheiro, mas era a invasão também, viu, gente? Existe uma invasão por conta dos moradores que estão ali no fundo da reserva. Havia despejo até de esgoto nos igarapés, nos córregos do MUSA. Então, o problema de segurança lá, não sei se a Isabela concorda, não é só segurança em termos de segurança pessoal ou segurança entre homens. Tem também a segurança do local, a segurança ambiental, que também fica, às vezes, afetada por conta dessa falta de suporte que o MUSA não tem. A DUC, quem garante a segurança da reserva, justamente nesse sentido, é o INPA. Mas o MUSA, como a gente é uma instituição privada, a gente conta com uma equipe de segurança interna que, obviamente, foi fortalecida, né? Então, claro. A gente tem mais seguranças. Hoje, então, a
a quantidade de homens e mulheres fazendo a segurança aumentou. Aumentou, a equipe foi reforçada. Reforçado. E a gente conseguiu um apoio muito importante do secretário de Segurança do Estado Que do bom, Amazonas, que bom. Parabéns, que secretário. nos acompanhou e conseguiu prender o suspeito, o acusado, É. do assalto que aconteceu lá. Então a gente conseguiu resolver essa situação que aconteceu pontual. Foi um alerta e também um alerta para trazer uma luz, como você mencionou, dos ônibus, né? Um problema que a gente sempre pensa e sempre tenta conversar sobre é a cidadania e a garantia de segurança não só para o músico e para o turista, mas para o bairro que a gente está localizado, né? Que fica no norte de Manaus e acaba muitas vezes sendo negligenciado por questões de segurança pública, de administração pública. Para quem não sabe, o Musa fica no bairro Jorge Teixeira. Ali na Rua Margarita, 6.305. E a gente tem, por exemplo, uma praça em frente ao Musa, que é um desejo nosso de trazer ali um espaço de convivência, expandindo, abrindo as portas do Musa. Mas a questão da segurança ainda nos traz um pouco de receio, né? De receio, de dificuldade de melhorar, de também abrir esse vínculo ali com a praça, porque é um local muito habitado pelos moradores, a gente tem uma relação com outros moradores também que estão sempre usando o Musa, o espaço do Musa, né, para conhecer. Então é uma relação bem complexa, mas que a gente está tentando construir juntos, né, junto com vários atores. E também uma outra melhoria que a gente tem, graças ao contato com a Secretaria de Segurança, é uma viatura constantemente lá na frente do posto estacionado. Que bom, parabéns aí à equipe da segurança então, da Secretaria. Isso já traz super importante. uma segurança até para a gente estar... O presencial, né? A presença ostensiva da Polícia Militar é muito importante porque você afugenta. No Musa não existe grandes violências, mas eu acredito que é aquele cara que vai fazer pequenos furtos, né? Que está ali para, às vezes, querer um celular, uma câmera fotográfica, alguma coisa nesse sentido. Mas é o que preocupa, o famoso batedor de carteira, e isso preocupa realmente o turista, porque, quando ele já chega, já vê uma viatura, ele já tem sentimento de presença de segurança, né? É muito importante. Isabela, me conta uma coisa, e os permissionários, ou seja, o turista chegou lá no Musa, eu fiz uma trilha, eu subi na torre, e aí? Eu tenho banheiro, tenho água, refrigerante, tenho lanche. Quais são os serviços turísticos vamos dizer, de suporte turístico ao turista que o Musa oferece? Né? Bom, a gente tem uma equipe, né, de colaboradores no Musa que está distribuída principalmente, né, nesse setor de atendimento ao turista. Então a gente tem ali o café, que é o café Saberes e Sabores. Legal o nome. Porque é regional, então a gente encontra as frutas da época, sucos, sorvetes, que eu adoro. Às vezes eu até bananinha frita, tapioquinha. Nesses dias de calor eu só desço lá. Por que você, como ex-turista, gostou quando foi da sua vez? Como assim? Quando você foi, que você disse que você foi para visitar, né? Que aí você ainda era turista, agora você é ex-turista. Você agora faz parte da quadro de colaborador. Qual foi o seu sabor que experimentou lá na cafeteria? Olha, eu vou falar algo que eu não sei se vai ser polêmico, mas é a minha opinião, que pra mim é o melhor X-caboquinho que eu já provei. Sério? A tapioca. Palavra de turista. A tapioca, quando eu provei, assim, até hoje permanece, assim, eu adoro a tapioca do Musa, feita pela Lene, mais especificamente. Lene, vou aí comer essa tapioca, hein, Lene? Olha, eu já garanti a tapioca da semana aí. Quero outra propaganda dessa aqui, Lene. Lene, quando tiver evento aí perto, já sei onde é que eu vou tomar um café. Justamente também a gente faz alguns eventos de café da manhã. Legal. Porque além da visita regular, por exemplo, na torre, algo que eu não comentei, mas pode ser feita a visita no nascer do sol, que é uma experiência muito incrível, para mim uma das melhores lá no Musa. E aí o visitante pode conhecer... Eu comecei a namorar minha esposa, eu disse para ela que ela estava acostumada com gente que mostrava o pôr do sol. E eu disse para ela que uma das coisas mais bonitas que tem aqui no Rio, na floresta, é o nascer do sol. Muito legal. E evento? Faz evento? Se eu quiser fazer um aniversário, um casamento, ou um workshop, ou a minha empresa quiser levar alguém para lá para usar o Musa como entre aspas, um salão de eventos. Você tem espaço? Tem definição disso? Sim, a gente
Atualmente conta com um espaço que é a Casa Oficina, que é um local ali que está sempre em transformação de acordo com as solicitações, né? Então hoje em dia ela funciona como sala de aula, por exemplo, né, durante a semana, para uma comunidade de indígenas Cocama, da Cidade de Deus. Mas a gente também faz casamento na torre. Já tem que ter pedido de todos os tipos, né? O que eu vi por enquanto. Qual foi os mais inusitados? Divórcio na torre já teve? Ah, não, pelo amor de Deus. Olha, Porque aí é o seguinte, né? Mas, olha, querido, ou você me deixa ou eu te deixo aqui em cima. Eu dou a ideia, por favor. Que eu falo isso. Sabe que o povo pega tudo, né? Vai. A gente tá aberto, né? Basta mandar solicitação. A gente tá aberto. Não, o mundo não está aberto. Respondendo a sua pergunta, o que tem de evento, a gente tá aberto. Aniversários, workshop, encontro assim, de empresas, esse final do ano. Olha, leve os funcionários lá pro Musa, que é... Eu, inclusive, quero te dizer que a gente aqui no podcast pode fazer uma parceria com o Musa, de nos nossos intervalos e nas nossas redes sociais, na nossa coluna, escrever sobre essa possibilidade de faça seu evento no Musa, dá uma boa coluna. Sim. E aí você e o Richard aí podem captar essa veia, né, para as pessoas no final do ano, né, na devida época aí, ter esse espaço. Eu vejo também que não só o divórcio, mas às vezes você quer fazer algumas coisas inusitadas e diz que Manaus não tem, porque Manaus não tem, não sei o que não tem. Não é que não tem não, gente, é que a gente não procura. Entendeu? O povo amazonense é super criativo, tá aí Parintins, tá aí um monte de... Aí o Musa, né? E tá aí o Musa, né? E você vê que uma turista que chegou turistando ficou sugada, foi abduzida pelo poder da floresta, da torre, do Musa, de toda essa nuance, né? Quando eu falo abduzida, minha mulher tá rindo, porque existem abduções aqui às vezes na floresta. Os caras saem e vão para a floresta e não voltam, entendeu? Não volta, mas é que não foram para a floresta, eles foram para outro lugar. E eles culpam a floresta. E a gente tem uma piada entre os amigos que é essa: olha, foi abduzido, né? Foi um OVNI. Mas enfim, voltando ao papo sério, a gente precisa realmente usar melhor o Musa. Esse é um dos motivos que a gente dedica esse podcast a você, ao Enio, toda a equipe lá do Musa. Eu acho que é super importante essa valorização dos pontos turísticos. E no meu hall aqui de questionamentos, perguntas e sugestão, a última coisa que eu queria saber é qual é a impressão dos turistas. O que você, como uma pessoa que lida com a comunicação, que lida com esse viés do marketing lá, da relação entre pessoas no Musa, vê quando um turista chega, quando ele sai, como é que é a reação? Porque as pessoas, elas têm uma dificuldade de acreditar que o turismo pode ser uma grande indústria no Amazonas. E uma das bandeiras do nosso podcast, de todo o nosso esforço aqui, o nome próprio já diz, turismo, eu acredito. Né? E agora nós acreditamos, porque tem mais gente que se juntou a essa causa com a gente. Então, na qualidade de assessora aí da comunicação, dessa coisa da relação, o que você vê de feedback dos turistas quando eles saem ou quando eles deixam seus comentários no Musa? Acho que é uma ótima pergunta, porque é algo que eu nunca externalizei, mas eu sempre estou observando, assim, né, o que as pessoas acham, até para melhorar o que precisa melhorar, que inevitavelmente, atendendo o público, sempre vai surgir problemas, né? Então a gente está sempre atento a isso, ao diálogo também para construir. Mas eu vejo, assim, muitas pessoas com uma sensação de transformação, talvez, de ampliação do que é a Amazônia, porque muita gente, principalmente quem não é do Amazonas, né? Nunca teve contato com a floresta, chega aí, por exemplo, está procurando um animal, uma onça, e a pessoa vai entender que não, a floresta ela não é feita de grandes proporções, apesar dela ser muito extensa, ela não é feita de grandes shows, espetáculos, ela está acontecendo ali no detalhe. Então eu acho que faz a pessoa observar realmente com mais atenção o que está ao redor e transforma vidas mesmo, eu acredito. Então que é basicamente isso, assim. Eu adoro conversar com todo mundo que visita o Musa e cada um tem uma impressão.
de acordo com de onde ela veio, mas todo mundo sai apaixonado, assim. Só subir a torre, né? Porque você vê as copas lá de cima, você passa por várias camadas da floresta que não teria outra oportunidade de fazer. Enfim, eu acho que realmente transformação. No nosso distrito industrial, né, Richard, a gente tem produtos finais que são, por exemplo, você vai na fábrica de celular, quando termina a linha de produção, você entregou um celular. Você vai na fábrica de TV de LED, quando termina a linha de produção, está lá, TV pronta. Mas nessa linha de produção da indústria turística, que eu chamo de indústria invisível, porque ninguém tem um prédio da indústria, né? Você tem vários prédios, vários lugares, várias situações. Esse é o melhor produto final. A experiência. É a experiência. O turismo do Amazonas tem essa força e as pessoas às vezes não acreditam. Então, você pega uma pessoa que, como ela, veio de fora, passou a morar aqui, passou a trabalhar aqui e trabalhar num dos pontos turísticos mais importantes da cidade, você sente, só quem não quer enxergar, a força que uma indústria dessa tem. Porque para nós o Musa é o iPhone 20, que ainda nem foi lançado, que ainda nem foi produzido, ou é a televisão 10K, 50K, ou é a motocicleta de 1.500 cilindrada elétrica. Entendeu? Por quê? Porque esse produto turístico só tem aqui, gente. É inigualável. Não tem outro lugar que essa tecnologia vai poder ser usada. Porque só essa tecnologia nós só temos na nossa floresta. Então, é muito prazeroso ver que o seu depoimento, além de verdadeiro, ele traz para a gente um feedback excelente de que o patrimônio que a gente acha que tem realmente existe. Não é algo fantasioso, né? É algo que realmente só tem aqui. Eu acho que justamente falando de mim, é até mais interessante então, o que se transforma, né, na minha visão. Eu não pensava em trabalhar com a área do turismo quando eu me formei, nem quando eu vim para a Amazônia. Mas estando aqui, eu vejo quão enriquecedor é esse local de você conversar com outras pessoas e as mensagens que a gente quer passar. Então eu tô o tempo inteiro refletindo sobre isso, é uma mensagem. A pessoa vai ter uma transformação, quando a gente conhece algum lugar, nosso espírito, nosso cérebro expande e a gente consegue ver mais, consegue ver além. Então eu sinto que contribuir com isso aqui, pra mim, assim, realmente é muito satisfatório pessoal e profissionalmente. Então, você não sabe o prazer que você está nos dando de ouvir um depoimento verdadeiro e tão embasado na realidade, né? Você vê que uma pessoa, a vida dela se transformou através do turismo, assim como transformou a minha vida também. E eu posso te dizer que hoje a vida do Richard, como jornalista, também está transformada, porque ele começou a enxergar os lugares de forma diferente, né? É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta muito interessante. Outra dúvida que a gente sempre tem na indústria do turismo é se ela gera emprego. Porque hoje que se passa uma grande crise, tanto mundial como nacional, tivemos uma pandemia forte, que com certeza também afetou o Musa, né? Não tinha visitação, que é uma renda suplementar. Nós, às vezes, não tinha nem o dinheiro dos convênios, porque muitas vezes o governo precisou do dinheiro para utilizar para combate à pandemia, e houve atraso de repasse, as empresas também, indústrias tiveram certa dificuldade, ou seja, o mercado se retraiu. Mas agora o mercado está aberto novamente, graças aí ao incentivo e à força de muita gente. Está todo mundo se vacinando, está todo mundo correndo para proteção vacinal, e a gente está conseguindo voltar a uma certa normalidade. Você acredita que o Musa gera emprego? Eu sei já a tua resposta, mas eu quero ouvir. E se você acha que este projeto turístico para o Amazonas, de termos outros musas, outras torres, outras trilhas, outras experiências, afetaria de forma positiva a economia do nosso estado? Bom, o Musa está constantemente gerando, né, novas oportunidades, assim, porque as áreas que a gente tem para abordar de uma perspectiva científica, a Amazônia, são infinitas, né? Tem muitas áreas, desde a arqueologia até a botânica, passa pela antropologia e vai para a zoologia em todos os seus nichos, assim, né?
Então, todas as pessoas elas estão no Musa desenvolvendo vários tipos de trabalho e mobilizando outros grupos, como o setor da comunicação, os setores da educação também, que estão muito presentes. Então, eu acredito que é uma peça-chave para movimentar, não só contratando as pessoas, mas para ser um local de trabalho também, né? Um local ali que é feito gravação, ou enfim, ensaios fotográficos. Vários ensaios eu já presenciei de gente vendendo e tentando valorizar seus produtos. E eu acredito que se a gente conseguir expandir esse modo de fazer, né, turístico, a gente cria o potencial das próprias pessoas assumirem a potência do local que elas vivem, assim, olharem de novo para os locais que às vezes já se tornaram comuns, né? Que é justamente isso, assim, às vezes a pessoa é de Manaus, vai no Musa e vê, mas isso já era comum para mim, mas olhando de novo com esse outro ângulo, ela pode ser um potencial para eu explorar e vender como turismo para o outro, para alguém que não tenha a mesma visão que eu tive, a mesma vivência. Então acho que é isso, né? Deixa eu fazer uma pergunta para o pessoal. Estou deixando o Richard um pouco calado, porque você está indo num viés muito do que a gente tem como bandeira para a criação da Zona Franca do Turismo, que é um projeto que a gente tem aqui no podcast. Mas você já convidou alguém de fora para vir visitar Manaus por conta dessa experiência que você viveu aqui? Sim, a minha família, ela vem agora em setembro me visitar em Velhos Musa. A gente acha meio... Eu fiz uma pergunta para uma pessoa inteligente como você e bem informada, antenada e bem vivenciada. A gente vê que você vive o Musa e o Musa está em você. Mas essa pergunta que eu fiz pode parecer simples e boba, mas é o seguinte: quantos de nós amazonenses estamos convidando familiares, parentes ou amigos que moram fora para vir visitar o Musa? Você está fazendo sua parte? Você está convidando alguém? Você realmente quer fazer com que as pessoas conheçam o Amazonas? Ou você está pegando o seu dinheiro e indo deixar lá fora? Em outros lugares que nem no Brasil são, que não tem a mesma qualidade e a mesma receptividade, nem as mesmas excentricidades que a gente tem aqui no Amazonas. Muitos de nós nem conhecemos, né? Não sabe. Vamos lá, Richard. Mas o Musa é uma boa pedida, né? Assim, e agora que a gente está na reta final do podcast, o Musa está localizado na rua Margarita, 6.305, no bairro Jorge Teixeira. Funciona todos os dias? Menos quarta-feira. Quarta-feira a gente fecha para manutenção e nos outros dias, final de semana, e quais são os horários? Curiosidade. Por que quarta? Por que não fecha segunda? Aí tem que perguntar para o Então vamos deixar essa pergunta. Enio, me responde aí. Não, porque é interessante saber isso. Algumas atrações turísticas em Manaus fecham no dia de domingo. Sim. Não tem noção. Mas a quarta-feira deve, na minha opinião, ser um dia de fraco movimento, senão ele não fecharia nesse dia, né? Mas assim, geralmente as atrações funcionam de quarta a domingo. Eu tenho essa curiosidade. Depois você me responde. Eu sei que a segunda-feira é um dia que muitos atrativos turísticos ficam fechados, então a gente quis ir também na contramão. Eu já ouvi isso. Inteligência de marketing. Porque também ou seja, não tem nada aberto, tem o Musa. Exato, e muitos turistas estrangeiros também. Então, por incrível que pareça, na segunda é um dia de movimento. Eu vou te dar uma dica também do que eu acho. O turismo de pesca esportiva geralmente volta no domingo. E o turista que chega de Barcelos domingo à tarde só sai de Manaus, às vezes, na segunda-feira. Então, pela manhã ele não tem muito o que fazer, né? Pode ir no Musa. E ele pode ir no Musa. Outro fator interessante é que nós temos muito turismo executivo. Ou seja, as pessoas chegam aqui, às vezes, domingo à noite ou segunda-feira e vão para suas cidades na quarta ou na quinta. Então, segunda e terça pode ser um dia que também elas, no horário de folga, você fica não tão longe do distrito industrial, elas possam ali ver. Quantas pessoas, mais ou menos, por dia ou por mês ou de visitações no Musa diariamente? Essa informação... Pega a tua cola, não tem problema. Eu agora me deu Senhoras e senhores, a Débora está pegando a cola. Ela está consultando. Richard, não vamos olhar. Então, Richard, o que você achou do Musa? Então, cara, eu chamar ela de menina do Musa? Vamos. Cadê a menina do Musa? Para a gente chamar ela de novo. Isabela...
A Isabela Petri. Petri. A menina do mundo. Já, Isabela, quando tiver o tema. Ela já tem. Bem, senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso podcast. E aqui a gente deixou aquela pergunta no ar. E estamos retornando com a pergunta. Isabela Petri, quantos visitantes? Eu sou de humanas, tá? E tem 2 números aqui, por isso que eu jogo a cola. Isso é um problema mesmo. Mas no ano de 2022, a gente tem uma média por mês de 5.500 visitantes. Então nós temos 5.500 visitantes, dividido por mais ou menos 22 dias de funcionamento. Estamos aí fazendo mais ou menos uns... Não me pergunte que eu não Calma, sei. Vamos fazer a conta. 22 vezes 1.000 dá quanto? 22 mil, não é isso? É em média 400 pessoas por dia, tá? É em média de 400 pessoas. E no ano mais movimentado, que foi 2018, a gente teve uma média de 7.000 por mês. Você sabe por que foi mais movimentado em 2018? Não, porque teve um aumento de um rapaz que trabalhou na Secretaria de Turismo de 44% do fluxo turístico. Fazer meu comercial também, entendeu? Um rapazinho aí que insistiu de dizer turismo acredita, turismo acredita. Então, muito interessante saber que não é balela que o fluxo turístico em 2018 aumentou. O Amazonas vinha numa crescente de turismo muito bacana. Infelizmente, como tudo na vida, a pandemia deu uma cortada. Mas eu tenho fé e vamos trabalhar para que isso volte. Mas isso vai voltar à normalidade, o Musa vai bombar cada vez mais, né? A gente já falou o endereço aqui, o horário de funcionamento do Musa é... Isso, das 8h30 às 4 da tarde o visitante pode chegar e pode permanecer até as 5 ou até às 6h30 se ele adquirir o pôr do sol na torre, que aí ele fica até o anoitecer. Fica a dica, né? Então, você tem que comprar o pôr do sol para fazer o divórcio. E tem trilha noturna também. Isso tem pode trilha ser um assunto noturna? para outro momento, porque é algo assim, ó. Temos tempo, eu posso chamar até o Thiago. Temos tempo? Temos tempo ou temos tempo? Não temos tempo. Não tem. Mas a gente Temos quantos minutos ainda? 5, 10? 2 minutos, então não. Tá bom. Isabela, vai ficar para uma próxima novidade. A gente também vai fazer um artigo sobre isso. Mas lembrando que em breve o Musa terá trilha noturna. Meu amor, as suas considerações finais. Primeiramente, agradecer sua presença, agradecer o Musa, agradecer a toda a equipe lá e parabenizar vocês pelo brilhante trabalho, pela contribuição na geração de emprego e renda e na implementação da nossa indústria do turismo aqui no Amazonas. Bom, agradecer novamente, né, em nome do Musa e também meu nome. Eu nunca dei uma entrevista em podcast, então posso marcá-la na minha lista de a fazer na vida. E tem uma consideração final que é muito importante. É obrigatório, ou melhor, é recomendado o uso de sapato fechado no Musa. Claro. Então a gente pede que o visitante vá de tênis ou bota, e se não tiver ou esquecer, a gente aluga também na loja. Porque a gente está em área de reserva, então tem bichinhos na trilha, tem aranha, tem escorpião, eu já vi vários, cobras, então melhor, até isso tem no Musa. É melhor você ir com um sapato que proteja, né? Legal. Então, E deixa teu convite aí, então a gente vai encerrar o podcast Turismo Eu Acredito dessa forma, com o teu convite para conhecer o Musa. Bom, eu convido então todas e todos que moram em Manaus, que não são de Manaus, mas querem conhecer, a ir para o Musa, nos visitar e conhecer as exposições que a gente tem. Nessa sexta, dia 5 de agosto, a gente inaugura a Casa das Serpentes, então venham conhecer o trabalho de educação ambiental e divulgação científica feito pela nossa equipe. É isso. Musa é muita coisa, é o verdadeiro muso do turismo amazonense. Vamos preservar a nossa floresta, implementar a indústria do turismo e com certeza será uma indústria para a vida toda. Turismo eu acredito. Muito obrigado a todos. Ficamos com Deus e as palavras finais do meu querido amigo e co-working aqui, Mr. Richard. Eu só vou fazer uma correção no teu agradecimento. Não é turismo eu acredito. É turismo nós acreditamos. Turismo, yes we can. Até o próximo. Obrigado, valeu.